Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com Bia Apocalipse, presidenta do Grupo Giramundo, referência no teatro de bonecos no Brasil e no mundo, que completa 55 anos. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Bia. Muito obrigada pelo convite, adorei. Ô Bia, eu te apresentei como presidenta, mas você é diretora, marionetista, técnica de luz, designer de bonecos, cenógrafa. No teatro de bonecos tem que saber fazer tudo? Nossa, tem de saber tudo, fazer tudo e mais um pouquinho. E eu sou diretora artística, né? A gente fala assim, mas faz tanta coisa, né? Faz produção, desenha boneco, constrói boneco, manipula boneco, monta exposição, é tudo. E por que tem que saber tudo? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente... São equipes menores, né, também? Algumas menores, outras maiores. E a gente acaba fazendo de tudo um pouquinho, né? Entrando para cenografia, figurino, iluminação. Então a gente percorre aí o teatro de bonecos, né? O espetáculo. São vários tipos de arte, né? Digamos assim. Então acaba que na minha trajetória eu fui ali percorrendo. E fora que tem uma parte administrativa, empresarial também, né? Que é chata, né? Mas a gente tem de fazer, não tem jeito. Tem de fazer também, né? E eu não preciso nem perguntar como e com quem você aprendeu, né? Você é filha da Tereza e do Álvaro Apocalipse, os fundadores do Giramundo. Como é que foi? Você cresceu já no meio dos bonecos? Quando você nasceu, já existiam? Cresci junto com os bonecos, porque o Giramundo ele começou em 1970, eu era um bebê, e então papai contava que eu ficava do lado da oficina, dentro de um bercinho improvisado, cheio de fiozinho que amarrava os penduricalhos de madeira e tudo, e passava, mexia comigo, eu ficava ali, né? Movimentando. E então eu cresci junto aí com o Giramundo, né? A primeira apresentação foi no quintal de casa. Não me lembro. Lembro das histórias só. Para os filhos, né? E sobrinhos, vizinhos e tudo. Aí depois que o Giramundo estreou aqui, em Belo Horizonte, no Parque Municipal, em 1971. Foi a estreia de fato. E hoje seus filhos participam, né? Alguns participam da companhia, como é que é? Os 4. Os 4, né? Então os 4 participam. E você que cresceu nesse meio, que diferença fez na sua vida participar desse mundo lúdico, fantástico, mágico dos bonecos, que na vida de uma criança é muito impactante, né? A gente vê aí diversos bonecos que ficaram famosos, e você que estava ali dentro, para você é uma coisa normal ou seduzia também? Normal não nunca foi. Então, esse universo a gente aprendeu, a gente cresceu ali junto, achando que isso tudo é muito mágico, né? Papai passava isso pra gente desde que a gente era muito pequenininha. Eles têm vida, né? Eles estão pendurados ali, mas se a gente olhar rápido, um ou outro mexeu. Então, eu cresci nesse ambiente assim, de fantasia, né? Muito importante para mim como pessoa e para os meus filhos também, porque eles foram criados assim também. Eu passei isso à frente, né? Então, os bonecos são mágicos, eles têm histórias, né? Quem construiu, eles têm a personalidade. Então, isso foi muito importante para mim e está sendo para os meus filhos e netos, que eu tenho 3 e os 3 já ficam, nossa, o boneco. Porque engraçado, os bonecos Giramundo têm alma, né? Eles têm alma. Eu sempre achei que tem. Ô Bia, e para comemorar os 55 anos do Giramundo, está aberta no Palácio das Artes uma ocupação, né, uma exposição ocupação. Como tem sido reviver essa história, recuperar esse acervo, e como que foi a seleção, o que nós vamos mostrar para as pessoas desse universo tão grande, né? Olha, a seleção
da ocupação Giramundo no Palácio das Artes, a seleção dos bonecos foi muito complexa, porque no nosso acervo catalogado a gente tem 1.700 bonecos. Não temos todos, porque alguns se perdeu, né? Se perderam aí devido a clima, cupim, umidade, essas coisas assim. Mas 1.300 a gente tem. E na ocupação do Palácio das Artes tem apenas, a gente fala apenas assim, né? 630 bonecos. Então, para a gente selecionar as coleções foi muito complicado. Mas nós pegamos por décadas. Então, a gente teve um processo longo de restauração. Então, a gente começou da década de 70, 80, 90, até os dias de hoje, com espetáculos que eu, Marcos e Ulisses construímos, né? Então, a seleção é que foi mais complicada, porque ao mesmo tempo que tinha de levar X boneco, a gente queria levar mais. E até quando a gente estava montando, a gente falou, gente, faltou fulano, faltou Beltrano, ainda conseguimos entrar ali, colocar uns ali de última com hora. mais 30. Mas o mais importante que aconteceu foi a restauração. A gente conseguiu, junto aí com o Palácio das Artes, ter um processo de restauração. Então, os primeiros bonecos e tudo, até ali década de 90, muitos precisaram assim de manutenção, de cuidado, pintura, né, confecção, às vezes, de uma mão, de um pezinho, roupa lavada, tudo bonitinho, né? Então, isso foi o mais importante. E por que vocês escolheram chamar de ocupação e não disposição? Porque a gente ainda está nesse processo. Então, a ocupação Giramundo, além da exposição dos 600 bonecos, nós apresentamos Alice no País das Maravilhas, né, dia 2 de outubro, e temos ainda... É lindo esse espetáculo. Eu assisti há muitos anos, mas ele é muito lindo. Ele está muito atual. Tem de assistir da próxima vez. Tá bom. Então, a gente ocupou o Grande Teatro. Nós teremos uma pequena mostra de filmes que o Giramundo já fez. E para frente também, tudo dando certo, mais espetáculos. Então, a ideia é ocupar os espaços do Palácio das Artes. Não uma mera exposição lá na galeria, né? Não, é mais, né? E essa parceria com o Palácio das Artes, que também está comemorando 55 anos. Então, a gente casou. Casaram as festas. Ô, Bia, vamos falar um pouquinho dessa história, da trajetória do Giramundo. O seu pai já tinha essa ideia de mexer com desenho e espetáculo, mas veio o estalo em Paris, quando ele foi com a sua mãe, porque ela foi estudar em Paris, ele foi acompanhando, e lá essa ideia começou a ganhar forma. Como foi isso? Foi exatamente isso. Mas contato com boneco ele já tinha. Boneco assim, boneco simples, de papel. Porque a mãe dele, minha avó, era professora de escola municipal, lá em Ouro Fino. Seu pai era de Ouro Fino também, né? Lá de Ouro Fino também. E ela fazia os desenhos, recortava os bonecos e colocava um pouco de articulação, que ele chamava de hominho. Então, esse contato ele já tinha, aí trabalhou com publicidade também, fazia pequenas animações. Aí, quando minha mãe ganhou a bolsa para estudar na Escola de Belas Artes de Paris, ele foi acompanhá-la, né? E lá eles tiveram contato com muito grupo e pequenos espetáculos nas ruas e tudo de teatro de bonecos. E chegaram muito animados e falaram, vamos testar aqui alguns bonecos. Aí começaram os testes, que foi da Bela Adormecida, e aí não parou mais, né? E aí estamos aí nos 1.700 bonecos. E o nome Giramundo não tem nada a ver com a Europa, Paris, França, nada, né? Bem mineiro, inclusive. O nome, o que ele contava para a gente era o seguinte: quando eles viram que isso tudo ia crescer um pouco,
que ia se tornar um grupo, cada um foi escrevendo um nome num quadro negro. Então, cada um foi sugerindo um nome e tudo. E ele lembrou de um boi que tinha ouro fino, que chamava de Giramundo. Aí ele falou, Giramundo. Aí na hora que ele escreveu Giramundo, todo mundo, Giramundo, vamos colocar Giramundo. Aí decidiram Giramundo. E o Giramundo tem, por causa do seu pai e da sua mãe, tem uma relação muito ali, umbilical com a Escola de Belas Artes da UFMG, né? Sim. Como essa importância desse convívio também com a universidade? Eu já vi você falando que os alunos, professores iam lá ajudar a fazer também, né, na oficina. Como é que foi essa experiência para o Giramundo junto com a universidade? Olha, papai foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes. E então, quando o Giramundo surgiu, apresentando a Bela Adormecida em Belo Horizonte, e o grupo era praticamente de professores, de pessoas que já eram professores da Escola de Belas Artes, aí teve essa junção. Eles conversaram com a diretoria e tudo, não, vocês podem ocupar esse espaço aqui. E ali eles foram fazendo durante o ano pequenas experiências de mecanismos, bonecos e tudo. E a importância da universidade foi que, além do Giramundo ter o espaço, sempre no mês de julho aconteciam os festivais de inverno, que eram em Ouro Preto. Então, cada mês de julho, o Giramundo iniciava um espetáculo. Iniciava e apresentava, mas um espetáculo em um mês não dá, né? Então, tinha aquela primeira experiência. Voltava para a universidade, aí tinha, com tranquilidade, o resto do ano para movimentar. Isso, para fazer mais boneco, para arrumar trilha. E como era do lado da Escola de Belas Artes, então muitos alunos, professor Álvaro, posso ajudar? Claro. Professora Terezinha, Madu, posso ir aí? Tudo. Então, era muito movimentado. Então, o início ali do Giramundo foi construído, papai falava isso, né, por várias mãos, né, vários artistas. E desde o início a gente falou dessa questão dos bonecos terem alma, né, no Giramundo nunca foi uma peça ali, só uma escultura, né? Sem o movimento, aquilo não fazia muito sentido, né? Desde o início, o movimento era a parte importante. O movimento era e né? Super importante. Então, há muito tempo a gente prioriza os ensaios, né? Primeiro a gente desenha, faz o croquis do boneco, vários, até escolheu esse personagem. Aí a gente faz um desenho técnico, um projeto técnico, e aí constrói, depois modela, pinta e faz o figurino, e esse boneco passa aí para os testes, como se fosse um instrumento mesmo. Então, quanto mais a gente manipula, quanto mais a gente testa os movimentos, mais aquele personagem cresce. E você falou dos bonecos, e na hora de escolher um espetáculo, escolher um repertório, o que vocês levam em consideração? Tem espetáculo, você citou Alice, tem o Pinóquio, tem vários espetáculos clássicos. O que é necessário que uma história tenha para que ela possa virar um espetáculo do Giramundo? Ela precisa ser história. Sabe por quê? Porque eu acho que o boneco, ele ocupa e tem ocupado vários espaços, né? Então, a gente tem vontade, vamos dizer assim, de fazer vários textos, várias óperas, vários vídeos, porque tudo que a gente pensa, principalmente eu, Marcos e Ulisses, que já estamos lá há muito tempo, né? Tudo que a gente pensa boneco. Eu penso boneco. Então, a gente tem a seleção desses textos, muitos que a gente tem vontade de Vocês fazer. Tem lá já um cantinho lá, isso aqui quem sabe, isso aqui quem sabe. Aí vontade que eu tenho, vontade do Marcos, do Ulisses, às vezes alguém sugere,
né? Porque a gente tem óperas também, são os clássicos. A gente tem Flauta Mágica, a gente tem Guarani, a gente tem os infantis, mas algumas vezes a gente esbarra em faremos um grande espetáculo, como o caso de Alice, que são 16 pessoas, ou faremos um médio espetáculo ou um pequeno, que ocupe mais espaços e vá para mais lugares. E dá para falar de coisa séria, por exemplo, política? Todo assunto cabe ali no teatro de bonecos? O boneco fala o que ele quiser. É. E aí É atrevido. É atrevido. e fica, no caso assim, se o boneco vai tratar de política, ele trata de um jeito leve. E eu lembro bem do papai contando que quando eles foram para Paris, que as ruas estavam ocupadas com pequenas tendas e pequenos bonecos que justamente estavam tratando da questão política. Mas como ele é um boneco, ele trata de um jeito, as pessoas riem e tem ali, cada um entende de um jeito, mas dava o recado. Seu pai dizia que tinha uma preocupação social no traço dele, né? E como que é manter, Bia, esse legado depois? Porque depois que o criador se vai, algumas pessoas ficam responsáveis por cuidar daquele legado, porque é diferente de um filho, por exemplo, de um cantor, ele não pode cantar pelo cantor, mas cuida do que já foi feito. Vocês continuam produzindo. Como que é honrar esse legado, tendo essa preocupação que ele tinha também? Olha, é complicado, mas como nós passamos muito tempo com ele, eu, Marcos e Ulisses, eu cheguei bem antes, assim, trabalhando, né? Cheguei bem antes, depois chegou Marcos, depois chegou Ulisses. A gente teve um tempo ao lado deles, não só dele através do desenho, mas da minha mãe de pintura, da Sandra Bianchi de modelagem, Madu de construção. Então a gente pôde aproveitar aquilo. Então nós tivemos aula de desenho, de projeto, modelagem, pintura, a gente viu o jeito ali que eles faziam. Então a gente conseguiu trazer o Giramundo até hoje, devido à metodologia de construção, manipulação, palco, que nós aprendemos com eles. E agora a gente quer também, né, passar a bola, né? Acompanhar, vão chegando mais. E vocês eram o termômetro ali para eles, de plateia? Você acredita que ele fazia isso com a gente, para a gente se sentir importante? Acabava o espetáculo e tudo, ele chegava e falava: e aí, como é que foi hoje? A mão de fulano apareceu, aí minhas irmãs, o boneco entrou atrasado. Eram exigentes. Olha só. E meus filhos já fizeram isso comigo. Você passou na frente da luz, o caçula. Eu falei: passou, mamãe, você esqueceu. Então acaba que a gente que vai vendo bastante, a gente sabe. Aí teve uma temporada no Teatro Francisco Nunes, e um manipulador saiu às pressas, teve um problema familiar. Aí papai falou: vai ter de ser ela. Aí ele pegou e falou: vai entrar. Eu estava o quê? Eu estava no 7º ano, acho. Você vai entrar, fazer essa temporada aqui. Acabou. É estudar, só estudar. Falei: tá bom. Estou aqui até hoje. Tá aí. Não saí. Hoje você está aqui no Sem Protocolo contando essa história. E vamos falar um pouquinho de tudo isso que seu pai criou, e técnicas também inovadoras, né? Quais as técnicas que foram criadas pelo Giramundo, que foram patenteadas? Conta um pouco pra gente desse trabalho aí de bastidor, da oficina mesmo. Olha, de técnica de teatro de bonecos, nós tivemos uma pequena dificuldade agora, porque os bonecos que foram para o Palácio das Artes foram laudados. Isso quer dizer o quê? Que eles tiveram uma ficha minuciosa, cada um. Então, por exemplo, Rei, espetáculo, Bela Adormecida, construção, 1976, material, isopor, ferro, nananana, técnica.
Todos tiveram. Aí, na hora que você chega na técnica, tem algumas que o Giramundo criou, né? Que o próprio espetáculo pediu que se solucionasse uma manipulação, às vezes para um manipulador não aparecer, ou, né, uma série de fatores. E antes a gente falava técnica mista, boneca tal, técnica mista, mas a gente começou a tentar nomear essas técnicas, porque tem as clássicas, né? Tem o boneco de luva fantoche, tem marionete, boneco de balcão, boneco habitável. A gente que colocou... O que vocês chamam de Muppet é qual? Muppets são os bonecos, por exemplo, do Música de Brinquedo, que a gente tem com o Pato Fu. É que a mão entra na boca e aqui essa você técnica fala. É Muppet mesmo? Muppet. Não tem outro nome? Não. Uhum. E aí tem o boneco de luva, né? Que é manipulado, que a gente veste. Tem marionete, que tem fio. E tem alguns bonecos que a gente teve... O mais comum é marionete? No próprio Giramundo? Ou não? Não necessariamente? Muito variado. Porque o Giramundo começou com o boneco de vara. A marionete que tem os fios. Isso. Isso. Temos vários. Uma coleção extensa. Mas o boneco de balcão também tem bastante. O de balcão é que a gente manipula em cima de uma mesa, o manipulador atrás de preto, na maioria das vezes, todo de preto, e aí a luz joga só no boneco, o manipulador some. Mas são muitos. Essa técnica que eu te falei, que a gente coloca de habitável, eu não sei se existe. O Giramundo, durante muito tempo, também foi escola. Como uma pessoa que quer entrar nesse mundo, o que ela deve fazer? Uma pessoa que quer entrar, ela já tem tudo aí, ela quer. Ela tem de querer. E aí a gente fala, aí na hora que pega o boneco, pronto. Foi picada pelo vírus, acabou. Que aí, eu quero fazer isso pro resto da vida. Então, a boa vontade, o querer é um passo muito importante, realmente. E depois ela passa a aprender a ter contato com os projetos técnicos, que é ali, digamos assim, o raio-x do boneco. Caso aconteça alguma coisa em cena, ela sabe que foi esse parafuso, que a perninha é assim, essas coisas. Então é muito assim. na prática mesmo, assim? A manipulação é muito prática. Manipulação. E a construção e o desenho, a gente dá um pouquinho de técnica, da metodologia do Giramundo. Aí a pessoa fazendo ali direto, ela traça um caminho, ela consegue. Quando eu dou curso e as pessoas falam, Bia, eu não sei desenhar. Eu falo, não é desenho, é técnica. E a gente ensina essa técnica. Em breve, a Escola Giramundo vai estar aberta. Vai estar de volta? Poucas vagas, estou falando em primeira mão. Olha, um furo aqui. Poucas vagas, mas em breve estará aberta a escola. A gente pretende ter aí a Escola do Giramundo. Ô, Bia, e hoje não é só boneco, né? Tem cinema, tem série de TV, os shows também. O grupo tá caminhando com o tempo, né? Está movimentando e se atualizando, né? Então, os espetáculos desde Pinóquio, que nós fizemos em 2005, já começou a ter a tela de projeção. Aí a gente vai atualizando. A Bela Adormecida, de 1976, no Castelo, hoje, tem a projeção mapeada, o filme que fez. Então, aparece o olho do dragão projetado no castelo, bruxa, passa e o boneco em cima. Então, a gente busca essa atualização para os espetáculos. E fazendo shows, muitos, né, com o Pato Fu, e cinema. Você citou o trabalho com o Pato Fu, teve também trabalho com Skank. Essas parcerias com outras áreas das artes, assim, são importantes para mostrar o trabalho para mais gente, trazer um novo público. O que vocês sentem? O Música de Brinquedos virou uma potência, né? Música de brinquedo é minha paixão.
porque eu amo fazer o show, eu amo manipular o Ziglo, cantar com a voz do Ziglo e tudo. Como é que foi esse convite? Porque teve o disco, o Pato Fu foi fazer turnê, foi um convite, vocês se apresentaram propondo a parceria, como foi isso? Não, a gente já conhece o Pato Fu, se não me engano, desde 1998, o Giramundo ainda estava na Federal. Eles são amigos e tudo, e aí nós fizemos um show do Pato Fu com bonecos variados do Giramundo. Então, esse contato a gente já tinha. Já tinha. O produtor do Pato Fu é meu ex-cunhado, é tio dos meus filhos. A Luísa Malado? Tio dos meus filhos e era produtor do Giramundo. Então, a gente juntou tudo. Então, o Música de Brinquedo já foi pensado para o Giramundo também? Não. Não? Não. O Música de Brinquedo, no início, o John e Fernanda gravaram com a Nina, né? Com a filha deles e com os amigos. Isso, as vozes eram de crianças mesmo. De criança. Ali, né? Aí, onde eles chegaram? Pra gente fazer show, viajar. Eles nem sabiam se ia entrar em turnê o disco, né? Mas o negócio aconteceu, né? Foi um sucesso, né? Aí, para viajar com as crianças, não dá. Então tá. Então, vamos chamar o Giramundo, a gente constrói 2 personagens, que aí vieram o Groco e o Ziglo, e aí a gente pode sair em temporada. E aí gravamos, né? Também tem a gravação com os meninos, aí gravamos com os monstros, e aí estamos aí até hoje. Tem uma série no YouTube. Tá no YouTube agora. Música de Brinquedo, a série. Então... Ô Bia, você falou das crianças, do YouTube, da série. Para tirar a criança da tela, como você que trabalha com criança há tanto tempo, assim, o teatro de bonecos, esse tipo de experiência pode ajudar nessa coisa dos pais que estão desesperados para tirar as crianças das telas? Eu acho que eu faço isso, né? Qual que é o espaço dos bonecos nesse tempo? Nossa... porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem de atualizar. A criança que assistia um espetáculo da década de 80, de 60, 70 minutos, não é a mesma criança de hoje. Então, a gente traz novidades, porque a criança quer sempre novidade. Então, a gente traz, o boneco está sendo manipulado ao vivo, já com uma tela grande, cheio de movimento, luz, fumaça, o tempo todo, né? Mas não chega a 60. A gente pretende ali, 45, 50 minutos. E quanto mais levar em teatros, exposições, shows, museu, isso tudo alimenta a cabecinha deles e cria, os neurônios ficam ativos ali para não ficar sempre ou no celular ou assistindo televisão. Ô Bia, muito obrigado. Vida longa ao Giramundo, mais tantos anos, mais 100 anos, mais 200 anos, que é um trabalho maravilhoso, que é um orgulho aqui pra gente de Minas, que ganhou o mundo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Vamos lá ver a exposição e até a próxima, né? Que eu quero voltar. Volta quando tiver novidade aqui pra gente. Tá bom. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Diego Olímpio e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.